Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um oferecimento do OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol. Ainda não baixou o OneFootball, cara? Baixa o OneFootball, tá na descrição desse vídeo, né? O link para você fazer aí o seu download, baixar e tê-lo aí na palma da sua mão para receber as notificações, as estatísticas, acompanhar ligas nacionais, internacionais, campeonato alemão de graça. Então baixa aí o OneFootball, o link está na descrição desse vídeo, combinado? Galera, vamos lá. Eu recebi praticamente um bombardeio principalmente lá no Instagram, galera. Pô, William, o que você acha desse jogador? Aí alguns nem sabiam quem era o jogador, pô, o meia do Uruguai e tal, quem é esse jogador? O centroavante do Uruguai, foram mensagens diferentes, de posições diferentes, falando do mesmo jogador, que é o Franco Fakundes, né? Acabou sendo divulgado aí por um jornalista uruguaio, né? Segundo aí a imprensa uruguaia, de que o Flamengo estaria interessado e negociando com o Franco Fakundes. A princípio, o que me surpreendeu foram, além das mensagens, essa mudança de posição me surpreendeu bastante, esse suposto interesse do Flamengo, tá? Porque não é um movimento natural dessa diretoria do Flamengo se interessar em jogadores jovens do mercado sul-americano. Inclusive o próprio Marcos Braz já havia falado quanto é difícil, porque eles não parcelam, e aí normalmente tem que pagar à vista e etc. Então já houve uma surpresa. E a outra que eu estava acompanhando, essa e várias outras negociações aí ao redor do futebol, e a gente estava vendo que ele ia pro Vasco, né? Possivelmente ele ia pro Vasco. Então já havia se falado até dele do Vasco há um bom tempo. O Vasco havia dado uma investida nele, né, consultado ele há um período, as coisas não andaram, e mais recentemente, mais uma vez, estava circulando muito o nome dele e alguns boatos envolvendo o Vasco da Gama, em questões dos valores. Aí o presidente do Uruguai acabou desmentindo, então acabou pegando a gente aqui de surpresa, mas vamos falar. Essa é a vantagem de assistir campeonatos aleatórios, times aleatórios, né? Vamos aqui debater e falar um pouquinho sobre o Franco Fakundes, que já vi que tem uma grande dúvida sobre a posição, qual é a posição que ele joga, né? Primeiro, jogador jovem, né? Ele tem apenas 22 anos. Essa temporada de 2022 é a temporada até que ele acabou se firmando na equipe, né? Ele estava nesse período de transição na temporada passada para esta, agora ele está se firmando no campeonato uruguaio, campeão inclusive, nesse período dessa transição. É um jogador que tem 1,87 m, então é por isso que talvez há algumas análises se confundindo um pouquinho sobre a posição dele, sobre a situação dele em campo, a tarefa dele, a função dele em campo. Ele joga como um segundo atacante, ele joga como um meia atacante, tá? Essas são as posições, né, preferenciais aí do Franco Fakundes. Ele fez dupla de ataque com o Suárez, também fez dupla de ataque com o Gigliotti, que infelizmente o torcedor do Flamengo conhece bem, e aí isso acaba confundindo um pouco, né? Então, falando sobre o Franco Fakundes, a gente vai trazer alguns aspectos aqui sobre o jogo dele pra você entender. Só pedir pra você deixar o seu like, né? Pô, tu pediu pra fazer o vídeo, vamos lá. Pedi pra deixar o like, né? Que é importante pra caramba. Deixa também a sua inscrição, aperta aí o inscrever-se pra saber das notícias, informações, análise, opinião. Beleza? Tamo junto aí, obrigado aí pela força de vocês. E aí, vamos lá. Primeiro esse é um mapa de calor, né? Que já mostra como é um jogador participativo na fase ofensiva. A gente vê nele ocupando várias faixas do campo. E a gente vai observar bastante, estou até com a minha prancheta aqui, que é mais um Fagundes pelo centro, tá? Ele não é um ponta, beleza? Ele é um jogador que trabalha bastante por dentro. No Uruguai, galera, culturalmente, no Uruguai e na Argentina, nossos países vizinhos, tem muito sobre esse jogador que é o enganche, beleza? Que é esse cara camisa 10, né, que trabalha por trás ali do atacante, que encosta bastante ali, é o camisa 10, encosta bastante ali na área e tal. Eles chamam, né, do engante, né, trabalha ali praticamente na meia-lua, ele é praticamente esse jogador. Claro que em algumas situações ele está dentro da área, claro que em alguns momentos ele está como um centroavante, até pela altura, então ele pisa na área para tentar cabecear e tal, mas ele é um camisa 10, trabalhando, digamos assim, como um segundo atacante. Quem é centroavante é o Gigliotti e o Suárez, beleza? Inclusive havia ali um revezamento, né, recente ali quando o Suárez estava no Nacional, começava ali com o Gigliotti e com o Fagundes, aí o Fagundes, né, trabalhando mais ali atrás do Gigliotti, praticamente no 4-2-3-1, ele praticamente sendo esse arco, né, pro Gigliotti ser essa flecha. E aí quando chega o Suárez e aí joga no lugar do Gigliotti, que já tem uma característica um pouco diferente, o Suárez também gosta muito de se movimentar por fora da área, aí ele acabava entrando. Então era praticamente esse 4-2-3-1, praticamente virou ali um 4-4-2, ele como um segundo atacante, mas praticamente formando uma dupla, como a gente observa até em alguns momentos, no movimento sem bola, né, fazendo ali a composição defensiva, etc, etc. Ponto forte, na minha opinião, do Fagundes, na minha opinião, você ter 22 anos
e já conseguir mostrar, né, algumas valências como ele tem mostrado, tá em transição, já é um ponto, né? Mas sobre o jogo, eu acho que é como ele pega na bola. Eu acho que é um jogador que pega bem na bola, né? Não é à toa que ele também era o responsável bolas paradas da seleção da equipe do Nacional, escanteios, faltas, o jogador que bate bem na bola e com isso até fomentado, obviamente, pelo seu treinador e pelo time, né? A estrutura, chutar de fora da área. Então era um jogador que arrisca bastante de fora da área, um jogador que pegar bem na bola. Ponto fraco, na minha opinião, sobre a sua movimentação. E aí tem um contexto interessante. Na minha opinião, ele tem uma movimentação, uma baixa movimentação, até pela função que ele exercia nesse time, né, do Nacional, ser esse eixo criativo. O que acontece? Como ele é um jogador grande, de 1,87 m, que tem muita facilidade e conforto de receber de costas, e assim ficar de costas, seja na faixa atrás, né? Pega aqui a prancheta. Ele pode estar aqui na última linha do adversário, entre linhas, como muitas vezes esse engante, né, recebe, ele está aqui. Como ele tem muita facilidade de receber de costas, ele não faz tanta essa movimentação. Achei a mobilidade dele sem bola para movimentação fraca, tá? Então, porque ele é grande, né, tem corpãozinho, 1,87 m e tal, então recebe bem de costas para fazer esse pivô, digamos assim, para circular e tal. Então eu não achei ele um jogador com tanta mobilidade assim. Inclusive defensivamente, até por, né, 1,87 m para sair correndo atrás dos outros na marcação, eu achei ele pouco voluntarioso. E aí a gente tem que entender como é que é isso, se fomentam isso nele, se já é dele, pouco participativo nessa questão da circulação, né, do movimento sem bola, seja defensivo ou até mesmo ofensivo, por se garantir com esse porte físico. Mas é um jogador muito jovem, né, visto, né, no futebol uruguaio, de apenas 22 anos, que passou recentemente por esse processo de transição e naturalmente desperta interesses. E aí a gente já descobriu também da Major League Soccer, né, para naturalmente a Liga Americana de Futebol, buscando sempre esses talentos sul-americanos, com o Fagundes não é diferente. E aqui vamos então trazer aqui na nossa prancheta, aproveitarmos aqui para a gente desenhar um pouquinho do que é esse Franco Fagundes. Vamos lá, esse aqui é o Nacional com o Gigliotti mais à frente. Era mais caracterizado no 4-2-3-1, tá? Como vocês podem observar. E ele era esse aqui, é o engante, né? É o cara que trabalha atrás aqui, pisando bastante na área e tal. Com o Suárez, como o Suárez gosta de se movimentar bastante, tem muita moral para isso, né? Para ter muita essa mobilidade, ele substituía em alguns momentos o Suárez, né, quando estava no período ali da organização ofensiva, mas trabalhava mais como um segundo atacante. Não era esse homem fixo, esse centroavante, apesar desse 1,87 m. Questão defensiva, recentemente o Nacional marca no 4-4-2, então ele era esse jogador com o Suárez formando dupla de ataque, né, no momento sem bola para ajudar, sempre trabalhando por dentro, seja no espaço de habilidade, seja no meio espaço. Não era tanto a dele cair pelas pontas, era naturalmente, circunstancialmente, por uma questão do jogo, mas não é trabalhar pelas pontas. Inclusive o mapa de calor que a gente trouxe ilustra um pouco isso. Mal comparando, essas questões de comparações, elas são perigosas. Mal comparando, para você entender um pouco sobre articulação do jogo, um meio atacante que pisa na área, um cara que trabalha ali como um segundo atacante, em alguns momentos como esse homem, né, esse 9 e tal. Mal comparando, e não é de agora, a galera mais velha vai saber qual é o nível da comparação, um pouquinho do que era o Diego Souza no Palmeiras e no Grêmio, tá? Então a galera assim mais lá de trás, Diego Souza, mais ou menos isso, né? Aquele meia que trabalhava mais à frente, corpanzil, né? Então mais ou menos por aí, principalmente o Diego Souza do Palmeiras, beleza? Aí a gente já tá falando aí de mais de 10 anos, tá? Então a galera mais velha vai saber mais ou menos qual é essa referência que a gente trouxe por aqui. É parecido com esse estilo, beleza? Um forte abraço a todos vocês, a gente vai acompanhando aqui, né? Qualquer notícia, atualização, aí a gente traz ainda mais sobre o Franco Fagundes. Um forte abraço a todos, continue se cuidando, a gente vai se vendo. Tchau, tchau.